Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11. A saga dos heróis da fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé Abel obedeceu a Deus, o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas e depois de morto, ainda fala por meio dela. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, tremeu, e para a salvação da sua família, construiu a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, do qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, porém, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam tempo de retornar para ela. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque como foi posto à prova, e aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente os tornou a recobrar. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiando na ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer dos pecados, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha uma visita e uma vista à recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque esteve firme, como que vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo sitiados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo para contar a respeito de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha fizeram-se poderosos, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos,
e outros foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição.